Paz e graça para você ligado no nosso blog. Muito obrigado pelo seu apoio, conto com as suas orações e com as sugestões que você pode dar a respeito das gravações que a gente pode fazer aqui. Hoje eu vou atender ao pedido de um irmão muito querido que pediu para que eu pusesse aqui no blog a minha opinião sobre um tema que foi recentemente discutido no Vejam Só. Com base no capítulo número 20 do Evangelho de João, o Senhor Jesus sopra sobre os discípulos, né? E ele diz, receber o Espírito Santo e envia os discípulos com duas missões, dizendo, aqueles pecados que vocês perdoarem, serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem, serão retidos. O texto vai estar transcrito aí no nosso blog, porque eu sei que você tem preguiça de ler lá na Bíblia, né? Mas tá bom. O que é que Jesus quis dizer com isso? Afinal de contas, ele, por meio do Espírito Santo, que ele soprou sobre os apóstolos, deu autoridade para que nós perdoássemos pecados em nome de Deus? Mais ainda, ensinou que se nós nos recusarmos a perdoar os pecados de alguém, esses pecados não serão perdoados no céu? É um texto complicadíssimo e que tem complicações piores, né, quando você vai para a vida prática, para aplicação na história da igreja. Por exemplo, a igreja romana usa esse texto, além de outros, para justificar a confissão auricular ao sacerdote e a ministração do sacramento da penitência e mais tarde do perdão ao fiel, né, pelo sacerdote. Nós evangélicos nos recusamos a isso, nós dizemos que isso está totalmente errado, que a gente tem que confessar pecados só a Deus, porque só Deus pode perdoar pecados, coisa que até os fariseus da época de Jesus, lá em Marcos 4, né, Marcos 2, já sabia, aquele episódio lá da cura do paralítico que desce do telhado. Pois bem, nós não podemos negar que o texto está lá, e o texto afirma que Jesus, depois de ministrar o Espírito Santo aos apóstolos, os comissionou para perdoar pecados. É tarefa da igreja promover o perdão de pecados por meio da evangelização. A gente sabe que esse não pode ser um texto isolado, como nenhum texto da Bíblia deve ser interpretado isoladamente. Jesus está enviando os discípulos para o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo vai explorar isso na carta aos Tessalonicenses, né, quando ele diz que nós somos embaixadores em nome de Deus, por meio de quem nós, né, Deus roga ao mundo que se reconcilie com ele, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o ministério da reconciliação, para usar as palavras do apóstolo Paulo, é nosso, é nossa tarefa, não são os anjos que vão promover a reconciliação dos homens com Deus por meio do Evangelho. E isso é o ministério de perdão de pecados. Agora, a dificuldade e os pecados que são retidos? O que é que Jesus quis dizer com isso? Essa é a grande questão. Olha, não sou eu que vou desvendar os mistérios da Bíblia, vou aqui expor a minha modesta opinião a respeito desse assunto, já que o tema já foi explorado pelos convidados, e você com certeza pelo YouTube pode assistir lá ao debate. Veja, nós não temos na Bíblia nenhuma autoridade para não perdoar. Jesus deixa isso extremamente claro em vários momentos. No Sermão do Monte, quando ele ensina nós a orarmos, ele fala que nós só receberemos perdão de Deus se nós perdoarmos, senão que história é essa de reter pecados, né? Eu creio que o que Jesus está dizendo, o que Jesus está enfatizando aí, é a responsabilidade que nós temos como emissários da palavra mais importante de toda a história do universo, é a palavra do Evangelho. Se nós não proclamarmos o perdão de Deus e a misericórdia de Deus, os pecados serão retidos e a responsabilidade será nossa. Em paralelo a isso, você tem o texto de Ezequiel, onde o profeta alerta o atalaia de que se ele não avisar o ímpio, né, aquele texto que fala das trombetas e tal, se ele não alertar o ímpio que se ele morrer no pecado dele ele vai para a condenação, o sangue do atalaia será requerido das mãos do atalaia. Nós somos esses atalaias.
Nós não podemos reter pecados, nem os nossos, muito menos os alheios. Jesus se recusou a perdoar pecado de alguém? Não. Jesus só não salvou o moço de qualidade que ele queria salvar, aliás, um texto complicadíssimo para os calvinistas extremados, né? Porque Jesus queria salvar o moço queria salvação, mas dele não foi salvo porque o moço recusou-se a aceitar as condições que o Senhor Jesus deu a ele para o perdão de seus pecados e a salvação. Ele reteve o pecado da idolatria das riquezas, para não me alongar em outros pecados correlatos a isso. O que é que ele fazia com as riquezas, né? Enfim, pois bem, não temos o direito de nos recusar a perdoar ninguém, não temos o direito de dizer que Deus não perdoa ninguém, e mais, nós temos a obrigação de ministrar o perdão dos nossos pecados e dos demais. E eu queria completar uma coisa que não foi muito explorada no programa. Bom, tudo isso que eu estou falando não foi explorado, né? Quando Tiago diz, confessai uns aos outros as vossas culpas para serdes curados, né? Ele está ensinando uma prática que nós abandonamos, se é que um dia nós praticamos isso, né? A comunhão da igreja, a comunhão dos salvos, dos crentes, dos remidos pelo sangue de Jesus, deve promover humildade, entre outras qualidades, humildade suficiente que me leve a confessar os meus erros aos demais irmãos e ouvir deles a confissão dos erros deles, para que nós nos ajudemos mutuamente a superarmos esses erros. O Senhor Jesus falou isso em outros termos, dizendo, olha, um crente deve ajudar a tirar o cisco do olho do outro, e quem teve o cisco tirado ajuda a tirar a trave do primeiro, que existem ciscos e traves, e Jesus não quer nem uma coisa nem outra no olho de crente nenhum. Então a mutualidade na igreja é que não vai nos ajudar a encontrar cura. Isso nós vemos bastante nas casas de recuperação. Você conhece alguma casa de recuperação que trata uma pessoa só? Né? Você conhece algum grupo de autoajuda que seja formado por uma pessoa só? Não tem. Por que não tem? Porque justamente a comunhão com quem tem os mesmos problemas, né, é que leva-nos a encontrar amparo, consolo, esperança e cura. Isso está na Bíblia. E vale para os desigrejados, né, que agora mudaram de nome, né, eles são desinstitucionalizados. Eu gostaria que esse pessoal ouvisse de novo, ouvisse o meu vídeo, senão eu vou gravar mais um falando só sobre a desinstitucionalização. Contra a institucionalização, nenhum crente sincero todo crente sincero ninguém que gosta de ser institucionalizado, mas esse é outro assunto. Vamos nos focar na questão dos pecados retidos. Então o que a Igreja Católica faz está errado? Talvez da maneira como ela faça, sim, atribuindo ao sacerdote autoridade que nenhum outro homem tem. O que Tiago ensina, confessai uns aos outros. A mutualidade dos crentes, mas que nós precisamos dessa mutualidade e que precisamos revelar as nossas fraquezas, para que elas não fiquem escondidas como esqueletos guardados no guarda-roupa, esqueletos guardados no armário, né? Nesse sentido, vamos sair todos do armário, vamos nos revelar e sermos curados. É promessa da palavra. Eu conto com você para fazer isso comigo. Que Deus nos abençoe.